Então, a reunião está sendo gravada, né? Esse encontro nosso aqui é um encontro síncrono. Na quinta-feira, tá, pessoal? Quando eu for passar alguma atividade para vocês, normalmente essas atividades da quinta vão ser atividades mais práticas, tá? Devido ao horário, devido a uma série de complicadores aí, tá certo? Então, eu compartilhei aqui com vocês, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Se alguém chamar aí no WhatsApp, eu peço que vocês me acionem aí, tá? Então, eu vou pegar carona aqui, tá, pessoal? No material, inclusive esse material faz parte até do meu TCC aí da UFOP, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, hoje, o que eu tenho que nós vamos ver hoje é isso aqui, ó. Bom, eu vou mostrar para vocês, tá, pessoal? Uma aplicação muito útil para a gente dos conceitos associados a gráfico de espectro, tá? E vou explicar para vocês na sequência. Hoje a gente vai dar um enfoque mais prático, tá? Depois a gente vai usar a função FFT do MATLAB, tá? E a prática 2 vai vir na sequência, mas a gente não vai dar conta de fazer ela hoje, não, tá? 9 e 5 agora, não vai dar tempo. Se der tempo, né? Aí vocês vão poder dar continuidade nela depois, tá certo? Mas antes que a gente comece aqui, pessoal, eu disponibilizei para vocês, né? Eu vou jogar aí no WhatsApp de novo, um livro, né? Eu joguei na semana passada. Esse livro é um livro de processamento de sinais, tá? Do grupo A, grupo GEM. E aí eu queria que vocês tenham as nossas referências, né, oficiais lá da disciplina, mas esse material está mais condensado, tá? E aí eu vou sugerir que vocês deem uma lida no capítulo 1, tá? O capítulo 1 é a parte mais básica, o que nós vimos, cobre lá o capítulo 1 que nós vimos lá do LAT, né? Ou do OpenHAI, qualquer um dos dois, né? E aí na unidade 2 nós vamos ver na semana que vem, tá? Que é a parte de representação em série de Fourier, transformada de Fourier, e série transformada de Fourier, tá? Então, eu queria que você já pegasse esse livro aqui, ó, desse uma lida na seção 2.1 e fizesse os exercícios, ele tem uma leitura, né, a respeito dos conceitos, e depois tem uma sequência de 3 exercícios no final do livro. São exercícios pequenos, não são exercícios complicados, tá? O capítulo 1 eu não vou exigir, não. Capítulo 1, vocês vão dar uma lida, é coisa mais básica, que o pessoal da automação vai ler aí, não vai ter maiores dificuldades, tá? Mas o capítulo 2, que aí na parte vai entrar série de Fourier, só para a gente dar uma desenferrujada nesse conceito, aí ele vai te explicar sobre, então, olha lá, unidade 2, análise de Fourier, tá? Aí eu queria que vocês dessem uma lida no capítulo 2.1, tá? Desse uma lida aqui com calma, aí está mais condensado, e fizesse os exercícios do capítulo 2.1, tá? Lá no final, eu vou compartilhar novamente no WhatsApp, tem aqui no final, ó, tem um primeiro exercício, tá? Depois tem o exercício 2, tá certo? E depois tem o exercício 3, tá certo? Depois eu vou tirar dúvida com vocês desses exercícios aí. Então, e depois eu vou jogar isso lá no WhatsApp também, né, para o pessoal que não está aqui hoje, tá certo? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, pessoal, e vou jogar. Na verdade, eu já compartilhei, né, na semana passada esse livro com vocês aí, tá certo? Então, se alguém tiver perdido qualquer coisa, é só me perguntar aí que eu compartilho novamente. Bom, então agora, pessoal, eu vou fazer uma apresentação aqui com vocês, tá? Esse aqui faz parte do meu TCC, até na época que eu fui evoluindo para o meu doutorado, tá certo? O meu TCC foi monitoramento de fator de potência de instalações elétricas, né, de instalações industriais, tá certo? Eu fiz aí na UFOP, né,
E aí foi evoluindo, hoje eu trabalho com medidores de energia, né, medidores de qualidade da energia, tá? E aí é o que eu trabalho atualmente, né? Lógico que tem alguns desafios aí, tá? Com taxas de amostragens desafiadoras, né? Altas, são N parâmetros que a gente monitora e tal, mas a rigor, esse aí foi um slide que eu fiz a apresentação na UFOP, né? Sobre monitoramento de fator de potência. Tem lá na eletrotécnica, vocês já viram alguma coisa a respeito de fator de potência, tá? E aí eu desenvolvi um medidor, né? Na época do TCC, e aí depois eu evoluí isso e fui para o UFMG, onde eu dei continuidade ao doutorado, tá certo? Então eu vou pegar carona nesse slide aqui, pessoal, só para mostrar para vocês umas fotos, tá? E aí eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que vai servir para a gente ilustrar o que a gente vai ver hoje, tá? Bom, eu vou falar alguns conceitos aqui que vocês não vão ter maiores dificuldades, tá? Uma rede elétrica, pessoal, trifásica, nós temos um negócio chamado... A rede balanceada é quando você distribui as cargas em todas as três fases de maneira igual, tá? Então, vocês estudaram lá que no sistema trifásico, quando o sistema ele é equilibrado, é quando as cargas nas três fases são iguais, tá? Quando há um desequilíbrio de carga, né? Por exemplo, você colocou três cargas idênticas no sistema trifásico, só que aí você veio e trouxe um motor monofásico. Aí, onde que você vai ligar esse motor monofásico? Você vai pegar uma fase lá, tá certo? E vai ligar. Só que na hora que você faz isso, você vai drenar do seu sistema trifásico uma corrente maior, tá? E isso aí tem que ver os impactos que isso pode causar, tá certo? Pode, se o sistema está dimensionado para isso, né? E aí, mas como é que eu faço para medir, para ver se o sistema está desequilibrado ou não, tá? Então, aqui eu vou te mostrar para vocês uma foto. Assim como a gente tem um multímetro, nós temos os analisadores de energia, né? Nós temos aqui o Fluke, um exemplo é o Fluke 435. O objetivo do Fluke 435, seria um super medidor, né? Um multímetro, não é só um multímetro, ele mede isso aqui, ó. Aqui está a foto do equipamento, tá certo? Aqui tem dois medidores. Os cabos superiores aqui, pessoal, essas pinças, se vocês contarem aqui, vocês vão ver que tem 3, 4, 5 pinças, né? 5 cabos. Tem 1, 2, 3, 4, 5. É porque está aparecendo aqui que tem 6, mas, na verdade, um cabo é da energia, tá? Então, 4 por quê? Porque se for num sistema estrela aterrado, seriam 3 fases, mais o aterramento, mais o neutro, a referência, então dá 4 cabos. E aqui, esse verdinho aqui, está sendo... Eu estou ligando aqui o terra, a proteção elétrica da rede. A proteção elétrica, tá certo? Então, ele tá medindo aqui 4 tensões nessa bancada. Esse laboratório é um laboratório nosso de trabalho lá do UFMG, tá? Qual que é o desafio desse equipamento aí, pessoal? Esse equipamento, só essa parte amarela aí, ele custa aproximadamente $10.000, tá? Então, só essa parte vermelha dá R$ 5.000, esse Fluke aí, ó. Cada cabo desse aí, pessoal, cada cabinho desse aqui, ele tem uma pinça na ponta, tá? Essa pinça, cada cabo desse aí custa aproximadamente R$ 2.000. Então, é um equipamento caro, né? Então, imagina, para você saber se o sistema está desbalanceado numa rede elétrica industrial, você vai com esse equipamento lá na hora, ele te mostra. Ele vai te mostrar aqui né, como é que está, se o ângulo lá das tensões está 120 graus, como é que está as correntes, né? Ele vai te dar esses dados. Mas se você não tiver, na maioria das vezes a empresa não tem, tá certo? Então, quer dizer que você está lascado, porque você não tem essa informação. Se alguém pedir aí para eu acrescentar aí, pessoal, como eu estou sem aqui, ó. Então, se eu digitar aqui, ó, Fluke 435, tá? Preço, aí, ó, 435. Então, olha lá, R$ 50.000, tá certo? 50 mil só a parte amarela. Aqui está no Mercado Livre ainda, não sei nem onde que esse cara arrumou esse negócio para comprar. Mas veja bem, vamos ver aqui no Mercado Livre. Dá aproximadamente os $10.000 que eu falei com vocês. Olha lá.
sem os cabos, tá? Sem as pinças. O osciloscópio, né? Disponível. Então, ele está dizendo aqui, o camarada está vendendo equipamento, ele com certeza ele deve ter trazido isso aí da China, algum lugar, ou tem que ver se ele é usado, tá? Como ele está falando aqui, para vender, é bem provável que seja usado, tá certo? Então, se você tem esse equipamento ele te dá muitas informações. Vai te mostrar se o sistema está o ângulo, né, de fase das tensões, o ângulo das correntes, tá? Então, é um equipamento que ele te dá os harmônicos da rede, ele te mostra os valores, dá vários resultados de interesse dentro de uma rede elétrica, tá certo? Então, no caso da UFMG, quando teve a Copa do Mundo, tá? O UFMG, um dos professores do nosso laboratório, na ocasião, foi feito um convênio, né? E aí o UFMG participou, né, para fazer na preparação, tá? Da Copa do Mundo, para ser sustentável, aquela coisa toda. E aí o UFMG comprou, né? Nós temos aí uns 10 equipamentos desses, tá certo? Uns 8, 9, 10 equipamentos. Então, quando eu cheguei na UFMG, eu falei, puxa vida, né? Então, tem um equipamento lá que eu posso usar e abusar, tá certo? Sem um multímetro sofisticado, né? Que ele te dá várias informações aí que normalmente você não tem aí no dia a dia, tá certo? Um equipamento desse completo, pessoal, vai custar uns R$ 100.000, a pasta completa, tá? Com os cabos, com as pinças, com tudo, tá? Essas pinças, ela tem uma blindagem especial, e só esse carregador aqui, ó, que está do lado esquerdo, um carregador desse é uma nota preta, tá? Por quê? Porque os caras são líderes de mercado, eles detêm o monopólio do mercado praticamente, então eles colocam o preço que eles querem, né? Além do equipamento ser um equipamento realmente útil para a indústria, quer dizer que... Então, por que eu estou dizendo isso aí para vocês, pessoal? Porque olha só, o que ele está mostrando nessa tela aí do lado esquerdo, ó? Qual que é a tensão na fase A, tá? Qual que é a tensão na fase B e qual que é a tensão na fase C? E ele está mostrando aqui, ó, qual que é a tensão de neutro, né? As correntes em cada fase, ó. Qual que é a frequência na rede elétrica? 60.031. Então, você bateu e tem essas informações, é mais ou menos assim, imagine que você tenha que fazer uma montagem lá no laboratório lá de eletrônica básica e não tem um multímetro que você possa usar, tá certo? As empresas hoje basicamente trabalham dessa maneira. Do lado direito, pessoal, ele mostrou, né, a sequência de fases, tensão A com ângulo de 0 graus, menos 240 graus está a fase C e menos 120 graus, tá certo? Ele está te mostrando como que está isso, tá? E as setas menores são as setas das correntes. Olha lá. Só que as pinças aqui não estavam conectadas, por isso que ele estava todo maluco aqui. Quando o sistema ele está equilibrado, as correntes na fase A estão alinhadas com 0 graus, com amplitude menor. A fase C é a mesma coisa e a fase B, tá? Aqui, no caso, as pinças não estavam conectadas, por isso que a corrente aqui está toda, né, com um ângulo maluco aqui, tá certo? Então, o equipamento, ele te fornece, né? Isso aqui é um analisador de qualidade da energia, tá? Por que que eu... Ô, Geraldo, só Opa, sim, desculpa te sim. interromper, é porque tem um menino querendo entrar aí, o Douglas. Douglas, Parece, só um parece que tá minutinho, precisando que tá? você aceite aí. Engraçado. Vou tirar aqui. Pede de novo aí para... Não está aparecendo para mim, não. Será que ele não já entrou, não? Eu acho que ele não entrou ainda não. Pede para ele solicitar de novo aí. Agora apareceu, Douglas. Beleza. Então, mais alguém. Eu não sei por que esse e-mail da UFOP, isso era para ser automático. Mas, enfim, depois eu vou olhar essa configuração aí, tá? Mas vamos voltar lá então, pessoal. Então, vamos voltar aqui à questão aqui do negócio, né? Por que eu estou explicando isso, pessoal? Pelo seguinte, o que é... Tem um conceito muito importante para nós, que é assim, o que é qualidade da energia elétrica, tá? Vou usar isso como exemplo, porque aí para o que a gente vai ver hoje. A qualidade a definição, tá, pessoal?
uma definição a grosso modo é assim: a qualidade da energia elétrica está associado à fase, tá? A forma de onda e a frequência do sinal, né? Dos sinais de tensão e de corrente da rede elétrica, tá? A fase quer dizer o seguinte, que a tensão quando você tem a tensão e a corrente e existe uma defasagem, vai ocorrer aquela questão do fator de potência, que vocês estudaram lá na eletrotécnica, tá certo? A questão da forma de onda é porque nós gostaríamos de bater o olho no sinal de tensão da rede elétrica e enxergar uma senoide perfeita, tá? Qualquer deformação nessa senoide quer dizer que existe uma energia de qualidade baixa, tá? Lógico que se essa deformação for muito alta, né, o quão ela for deformada é que vai dizer se a energia está ruim ou não, tá certo? Então, na aula passada, quando a gente começou a misturar harmônico, né, que foi a prática 1, vocês viram que o sinal lá começou a deformar, tá? Um outro ponto muito importante, pessoal, é a frequência, tá? Nesse medidor aqui, ó, a frequência está lá, ó, 60.031, tá? Existem níveis de frequência, né, níveis de desvios que você pode ter nesses valores aí, tá? Quem define esses níveis de valores, isso está definido lá no PODIST. PODIST é o procedimento de rede. PODIST, ó. PODIST é o procedimento de distribuição de energia elétrica no Brasil, tá certo? Aqui nós estamos entrando numa parte aqui que é da elétrica, né? Mas, na verdade, na automação nós temos também, nós somos clientes disso aí, ó, tá certo? Então, esse documento, pessoal, é um documento que ele fala sobre, tem uma introdução sobre o documento, sobre a distribuição da energia, né? Sobre sistemas de medição, né? Fala sobre... Ele é a norma brasileira com relação à energia elétrica, tá? E o módulo 8, ele fala sobre as características da qualidade da energia elétrica. Ele vai te dizer quais são os níveis aceitáveis, né, de desvios que você pode ter nos seus sinais aí dentro da rede elétrica, tá certo? Bom, então eu não vou entrar aqui, tá? Mas depois vocês podem dar uma olhada aí. No meu caso, o meu trabalho, ele bate em cima de qualidade da energia, mas sobre sistema de medição, que são medidores, tá certo? São medidores. Então, bom, aí tem aqui o medidor, tá certo? Mas por que eu não uso esse medidor aqui? Porque ele é caro. Vocês viram que a maletinha dele lá custa quase 100 mil reais, tá certo? Aquele camarada está vendendo aquele por 50, mas é bem provável que ele seja usado. Mas ele é 10 mil dólares novo. E se você for comprar fora, pessoal, tem uma taxa de importação ainda. Então, o equipamento desse vai chegar na sua mão por quase 80 mil reais. Só essa partezinha amarela aqui, ó, sem os cabos, tá? A pasta completa, então, vai ser uma nota preta aí, principalmente agora, com o dólar lá em cima, tá certo? Bom, aí, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre harmônico, tá? Para a gente entender aí a nossa aula de hoje, tá certo? Olha só, pessoal, nessa figura aí que eu estou mostrando para vocês, tem um sinal. Esse sinal é um sinal mais azul aqui, que é uma senoide perfeita, tá? Essa senoide perfeita, ela tá com o nome aqui de A1, tá certo? Depois, tem um sinal aqui com a frequência mais alta, que é o A3, tá vendo? Que é uma senoide perfeita, um A3, tá? Depois, tem um sinal um dobro da frequência, que é o A5, tá? E tem outros sinais aqui, pessoal, que estão embolados aqui, tá? Com frequências mais altas. E tem um sinal aqui que é aproximando um sinal quadrado, tá vendo? Ele dá uma oscilada lá em cima e depois ele cai, tá certo? Bom, então aqui eu mostrei para vocês um conjunto de sinais, tá certo? Aqui eles estão separados para ficar bonito aqui para você, tá? Mas, na verdade, pessoal, na hora que a gente soma esses sinais que eu acabei de mostrar para vocês aqui, vai aparecer, se você fosse lá no medidor e colocar essas duas pontas de prova, você veria só esse sinal amarelo. Você não veria esses sinais aqui separados, ó. Ele está te mostrando, você conseguiria ver no osciloscópio apenas esse sinalzinho aqui, ó, todo doido, todo deformado, tá? E aí, qual que é o nosso objetivo, pessoal? O nosso objetivo, assim como o arco-íris, né, vem um feixe de luz, bate lá no prisma
ele separa os feixes de luz, né? Para cada comprimento de onda, você vai ver as cores separadas, tá certo? Eu gostaria de ter esse sinal amarelo aqui entrando no equipamento, e eu gostaria de saber quais as frequências e amplitude que compõem esse sinal. Então, na hora que eu aplicar isso lá no medidor, lá daquele medidor que eu acabei de mostrar para vocês, um dos gráficos que ele mostra lá para a gente é o gráfico de espectro. Tá? O que é esse gráfico de espectro aqui, pessoal? No eixo horizontal dele, ele mostra uma escala em F de frequência. Tá? E na amplitude aqui, pessoal, ele está mostrando qual é a amplitude dos sinais. Então, a grosso modo, ele está dizendo assim para você. Nesse sinal amarelo aqui, primeiro, eu tenho uma componente que essa componente ela está numa frequência de 1 Hz. Então, esse sinal maior que você está vendo aqui, ó, nessa janela aqui de 1 segundo, ele deu um ciclo. Ó. Ele foi lá no máximo, voltou e voltou no zero. Então, a amplitude desse sinal aqui, essa componente aqui de 1 Hz, ele está dizendo que 1 Hz, a amplitude é essa dada aqui por A. Tá? Depois ele está dizendo que tem um outro sinal, tá? Que é com o dobro da frequência de oscilação. Ele está oscilando com 3 Hz. Ó. 1, 2, 3. Ele tem 3 ciclos. Então, ele está dizendo que existe uma frequência aqui ó, de 3 Hz, em 3 Hz. E a amplitude desse sinal, observa que ele é praticamente 1/3 desse sinal maior. Tá vendo? Não tem frequência 2. Não apareceu um sinal aqui com 2 vezes, com oscilação 2. Então, por isso que na posição 2 não apareceu nada. Tá? Não apareceu nada em 4. Ele está dizendo que tem uma componente aqui, que é uma componente de 5 Hz, e a amplitude está um pouco menor. Depois está aparecendo em 7 Hz, com amplitude um pouco menor, com 9 e com 11. Nas amplitudes, nas posições pares, pessoal, ele está dizendo que não tem. Se você fizesse uma analogia com o arco-íris, você bate o prisma, ele separa cada cor, né, o feixe de cores para você lá no arco-íris, tá? Então, eu usei lá, coloquei essa ponta de prova do analisador de energia. Se você colocar o osciloscópio, só tem o sinal amarelo. Você não está vendo os outros, esses componentes menores aqui, tá? Mas o gráfico de espectro, na hora que eu bater o analisador de energia, ele está me dizendo o seguinte: eu vou conseguir separar, tá? Eu não consigo te mostrar ele separado, mas ele vai te dizer que lá dentro desse gráfico amarelo, ele foi formado. Primeiro, se tiver uma componente contínua, um nível DC nesse sinal, vai aparecer na frequência 0. Na frequência 0, tá? Frequência 0 quer dizer que o sinal não oscila. É uma componente que não muda de frequência. Nesse sinal aqui não está aparecendo nada, está 0. Tá? Então, o gráfico de espectro, ele está dizendo para mim, ele está separando em cada componente, tá? Aqui as frequências estão unitárias, separadas por 1. Mas nem sempre vai ser bonitinho assim, tá, pessoal? Então, o espectro harmônico, ele está dizendo assim, qual é a frequência e amplitude de cada componente desse sinal amarelo, desse sinal maior. Tá certo? Aí eu coloquei esse slide aí, né? Porque na internet o pessoal gosta de brincar aí, né, pessoal? Se vocês lembrarem lá da matemática, essa fórmula aí é a fórmula para calcular os coeficientes de Fourier, né? O Fourier ele disse o seguinte: qualquer sinal periódico pode ser construído com uma soma de senos e cossenos. E a fórmula é essa. Tá? Aqui, pessoal, tem uma anotação lá da matemática do ICEB. Depois a gente vai usar outra anotação, que é a anotação para automação, que é a anotação de exponencial complexa. Tá? Usando a anotação do Euler, tá? Onde ele fala que 1 e elevado a x é igual a um cosseno, 1 e elevado a j é cosseno de j mais j seno de j. Tá? Desculpa. 1 e elevado a alfa j é igual a cosseno de alfa mais j seno de alfa. É a relação de Euler. Tá certo? Aqui, então, é a anotação lá do ICEB.
Mas vamos ver alguns exemplos aqui, pessoal. Eu fiz uns scripts do MATLAB, depois a gente vai brincar com esses scripts, tá? Olha só, o meu script começa lá, clear all, né? CLC, close all, padrão. Eu vou definir um vetor T. Eu falei aqui, olha só, eu defini uma frequência de amostragem igual a 500, tá? Esse parâmetro aqui ele é muito importante no meio digital, pessoal. Vocês viram, né? Que a frequência de amostragem, ela determina, existe uma relação chamada de Nyquist, tá? Quando eu tenho um sinal de uma determinada frequência, eu tenho que ter uma frequência de amostragem de pelo menos 2 vezes. 2 vezes para eu conseguir plotar esse sinal corretamente, para não ocorrer aliens, tá? Então, se eu definir que a frequência de amostragem desse sinal é 500, quer dizer que a frequência máxima que eu vou conseguir visualizar aí é 250. Maior que isso vai dar problema, tá? Eu fiz aqui o vetor tempo, T igual 0 até fs menos 1, que é 499, dividir por fs, tá? Só para ele fazer o intervalo aqui no meu vetor tempo de modo apropriado. Eu fiz assim, x1 igual cosseno de 2 vezes π 60t, tá? E x2 é cosseno de 2π 120t. x3 é cosseno de 2π 180t. Então, eu tenho os 3 sinais, pessoal. Aí eu fiz x igual a x1 mais x2 mais x3. Bom, o x1, então, eu estou vendo que tem 3 componentes de frequência nesse sinal. Bom, essa função que eu estou chamando aqui, pessoal, CTFTS aqui, eu estou passando o sinal x e quero, né, numa determinada frequência de amostragem, 1 sobre fs é o período de amostragem, eu quero que ele me plote quem são as frequências e as amplitudes dessas frequências. Na hora que eu chamar isso aí no MATLAB, ele vai me mostrar isso aí, ó. O que ele está me dizendo, pessoal, é que aqui esse gráfico aqui, ele está mostrando assim, de 0 a 250. 0 a 250 Hz, tá? E de 0 a menos 250. Tá certo? De 0... Ele existe um espelhamento matemático aqui, matematicamente, né? Não existe essas frequências aqui, o tempo negativo, mas ele espelhou aqui de 0 a 250 Hz e de 0 a menos 250, tá? Então, voltando aqui, por que ele está me dizendo? Lá na posição 60, ele está me dizendo que tem uma componente com amplitude 3 ponto alguma coisa, tá? Lá na posição 120, ele está me dizendo que tem outra frequência. Lá na posição 180, ele está me dizendo que tem outra frequência. Mas como que ele descobriu isso? Ele descobriu isso, pessoal, por causa dessas frequências aqui, ó. Eu estou vendo que a frequência é 60 Hz, eu estou vendo que a frequência é 120, eu estou vendo que a frequência é 180, tá? Tem um erro aqui nesse script, porque... Não tem erro, não. É porque x1 mais x2 mais x3 vai dar a amplitude desse sinal resultante, vai ser 3. x1 tem amplitude 1, x2 tem amplitude 2, x3 tem amplitude 1. Cada um tem amplitude 1, mas quando você soma todos os 3, eles vão ficar com 3, né? Aproximadamente. Por isso que está dando próximo de 3 aqui, ó. Tá certo? Bom, mas e se eu mudasse o meu script agora? Olha lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar para a função só o x1. Bom, se eu pedisse na prova para vocês aí, pessoal, do jeito que está esse gráfico aí, ó, desenhe o gráfico de espectro para mim. Vocês vão fazer um eixo horizontal e lá na posição 60, né, vocês vão colocar a escala que vocês quiserem. Se vocês quiserem de 10 em 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, né? 70, 80. E lá na posição 60, você vai fazer um eixo vertical e falar que a amplitude desse sinal lá em 60 é 1. Tá vendo? Então, na hora que eu mandar rodar isso no MATLAB, vai dar isso aí, ó. 60, tá? 60 Hz. Inclusive, tem um erro aqui, tá? Mas depois eu vou corrigir isso aqui. A amplitude aqui tem que ser 1, tá? Por quê? Por que tem que ser 1? Porque a amplitude do x1 aqui é 1, ó. Não tem nada multiplicando o cosseno. Então, tem que ser 1. Ele está dizendo que a frequência que está aparecendo lá é 60 Hz com amplitude 1. Tá vendo? Então, essa função aqui tem um erro, tá, pessoal? Depois eu corrigi esse erro. O que ele está mandando dizer aqui, ó? Chamei a função, ele retornou o f,
né? E me retornou o valor aqui, que são os valores FFT desses X, dois vetores. Eu mandei assim, plot frequência na horizontal F, e o valor absoluto, eu quero que você pegue os valores absolutos aí desse vetor XRT, tá? Esse gráfico aí vai dar esse resultado aí, então. Tá certo? Bom, aqui seria se eu chamasse para o X2, com 120, tá? E aí, olha só, se eu fizer execução para X4. X4, pessoal, aí vamos lembrar, depois eu vou dar uma revisão de amostragem, tá? Vocês vão... Se eu tenho um determinado sinal, tá? Eu tenho que amostrar aquele sinal pelo menos 2 vezes aquele valor. Lembra do Joca falando disso lá, tá? Então, se o sinal... E esse pelo menos 2 vezes vai ser a frequência de amostragem. Aqui, ele colocou a frequência de amostragem como 500, então quer dizer que o valor máximo que eu posso ter aí para esse... O máximo que eu posso ter aí, então, seria 250. Quando eu comecei a colocar esse 250 aí, pessoal, o que acontece? O que acontece? Vai acontecer o aliens, tá? O fenômeno do aliens é a mesma coisa quando você está andando num carro, você olha para aqueles carros que estão com a roda girando, e a roda parece que está rodando no sentido contrário, porque está acontecendo aliens, tá? O frame real daquela roda está sendo processado e o seu olho está enxergando apenas alguns frames atrasados, tá? Então, você não está enxergando a velocidade real com que a roda está girando. Então, na hora que eu fizer esse 260 aí, ó, vai aparecer 240, porque ocorreu aliens, que a máxima frequência que ele consegue exibir é 250, tá? Então, vai dar um probleminha aí, tá certo? Para vocês ficarem bom mesmo nesse negócio, na medida que eu vou aumentando, ó, se eu colocar 300 Hz, esse sinal aí ele vai voltando, ó, ele vai aparecer em 200, esse aliens aí vai aparecer em 200, tá? Essa frequência. Então, nesse sistema aí, com frequência de amostragem 500, se eu aplicar um sinal com 300 Hz, na hora que você lê no equipamento, ele vai falar para você que o sinal é de 200 Hz, mas, na verdade, ele é um sinal real de 300 Hz, tá? Bom, então, o teorema de Nyquist, tá, pessoal? Só para, já que eu estou com esse negócio na ponta aqui, o sinal cinza aqui é o sinal real, tá? Só que na hora de amostrar, na hora de passar lá no sistema digital, eu peguei só esses quadradinhos, eu peguei poucos pontos, tá vendo? Eu fui amostrando numa frequência mais baixa. Então, eu tenho uma entrada analógica, que é o sinal cinza, só que aí, como eu peguei apenas alguns pontos, na hora que eu for reconstruir esse sinal, o sinal vai parecer falseado, sinal falso aqui, ó, porque esse fenômeno é conhecido como fenômeno do aliens, né? Na hora que você reconstruir o sinal, vai dar problema, tá? Então, olha só. Então, beleza. Aí, aqui tem um exemplo, tá? Depois eu vou mostrar um problema prático aqui. Tem esse colega que formou no FOP, ele tem essa fábrica, essa Cristal Gelo, e ele estava com problema de qualidade da energia. A energia dele estava toda bagunçada, tá? Uma fábrica lá de médio porte, tá? Vende gelo. E aí, pessoal, ele estava... Um problema sério que ele estava lá é com o fator de potência, tá? Depois eu vou voltar nisso aqui. A qualidade dele aqui de energia, que a energia estava queimando muito o motor, estava uma confusão danada. Mas eu vou tirar um dia só para explicar isso, tá? Então, eu fui lá, fiz uma análise com ele, mas, a rigor, o que nós precisamos aqui? Vou parar nesse ponto, depois eu volto, porque lá são 67 slides, tá? Começar a ver para depois parar, não vale a pena. Bom, então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Eu mostrei para vocês, eu compartilhei aí um arquivo, um zip, tá? Eu queria que vocês descompactassem esse zip, tá certo? Então, tem aí, ó, um zip chamado MATLAB com sinais. MATLAB com sinais. Nesse MATLAB com sinais, vocês receberam esse arquivo? Sim, no WhatsApp, né? Vou baixar aqui. Beleza. Vamos descompactar ele aí, tá? Nós vamos fazer uma abordagem mais prática primeiro, tá, pessoal? Antes de entrar na matemática aí desse negócio. Então, na hora que vocês abrirem esse arquivo, descompactar ele aí,
Isso é um tesouro, tá, pessoal? Não sei nem como é que eu passei essas fontes todas aí para vocês aí. Tô brincando. Então, olha só, MATLAB. Aí nesse MATLAB tem assim, MATLAB com sinais, laboratório, tá? Cada diretório desse aí, pessoal, esse MATLAB com sinais, nós vamos trabalhar com eles ao longo do semestre, tá certo? Ao longo do semestre. Mas hoje, nós vamos trabalhar com esse diretório chamado FFT. Vamos supor que isso que eu acabei de explicar para vocês aí. Eu não sei nada de matemática, eu só quero saber o seguinte, eu sou um usuário, eu quero colocar o equipamento lá na rede elétrica, ele me fale quais são as frequências, né, que estão aparecendo no meu sinal da rede elétrica. Se o sinal estiver limpo, vai aparecer 60 Hz, com amplitude de pico, com amplitude de 179 volts, se for tensão, tá? Mas, se tiver alguma sujeira, se tiver algum sinal segundo, terceiro harmônico, 180 Hz, né? Quinto harmônico, ele vai me mostrar, tá certo? Então, nessa pasta FFT aqui, pessoal, o que eu tenho aqui? Primeiro tem a pasta chamada FFT, tá? Tem a pasta documentação. Essa pasta de documentação aí, né? Depois vocês podem dar uma olhada com calma, é a documentação do MATLAB. O próprio MATLAB, você digitou lá, ó, FFT, MATLAB, FFT, né? Você clicou, deu um Enter, ele vai te jogar na documentação padrão da função FFT, tá certo? Beleza, então, nesse diretório aí eu coloquei isso, tá? Bom, então, nos outros diretórios, aí tem a documentação em PDF, tá? Nos outros diretórios, tem esse diretório aí simples, tá? Tem o diretório simples, né? Que nós vamos rodar os exemplos aí que a gente vai ver hoje. E tem cada diretório desse aí, é uma aplicação que a gente vai ver ao longo do semestre. Tá certo? Bom, mas usando a própria documentação aí do MATLAB, eu vou dar uma passada em cima dela, vamos explicar o que a função vai fazer, e aí eu vou explicar para vocês aí como é que a gente vai usar esse material. Então, olha só. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui, tá? Então, deixa eu abrir a documentação aqui novamente. O que essa documentação da função FFT está fazendo aí? Sem preocupar muito em ler aí a documentação, tá? Vou mostrar dois gráficos para vocês, ó. Esse gráfico aí, pessoal, na hora que você bater o olho, olha como é que está, olha como é que está o gráfico. Você não entende nada. O que esse gráfico aí está te mostrando? Você vai falar assim, isso aqui não é nada, não. Tá certo? Aí que está né, o lado obscuro do negócio. Ele está dizendo para você que é um sinal corrompido. Um sinal corrompido com uma... assim, eu tenho um sinal básico, aí eu peguei esse sinal básico e adicionei um ruído nesse sinal. Tá? Um ruído, na verdade, com um ruído randômico, que a gente sabe, zero min, seria um ruído, né, de média nula. Então, a gente vai... Aí, o que acontece? Eu quero saber quais são as frequências que estão dentro desse sinal, certo? Esse sinal aqui, ó. Eu falei, já que eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, né, eu vou lá no medidor de energia. No caso aqui, eu preciso ter a função FFT, tá? Na hora que você bate lá na função FFT, ele está te mostrando isso aqui, ó. Desse sinal, ele está mostrando isso. Um lado horizontal, ele vai te mostrar quais são as frequências que estão dentro desse sinal. E nesse eixo vertical, pessoal, ele vai mostrar qual é o módulo, qual é a amplitude, né, de cada componente dessa, tá? Então, observe que tem várias frequências aqui dentro desse sinal, que justifica que aquele sinal está todo deformado, tá? Mas tem algumas frequências predominantes aqui, ó. Existe uma componente de 50 Hz e existe uma componente de 120 Hz, tá vendo? O sinal mesmo, essas duas componentes aqui é que compõem a maior parte desse sinal, tá? Só que como ele misturou um monte de ruído, quando você está plotando o sinal, está uma coisa que você não está nem entendendo direito o que ele está fazendo.
tá certo? Bom, então, para fazer esse gráfico aqui de espectro, pessoal, observe que ele usou um mecanismo aqui, que é usar a função FFT, que eu vou explicar para vocês. É ela que vai fazer isso. A função FFT aí, né, na verdade, o que ele está dizendo, quando você calcula os coeficientes lá na matemática, né, lá no ICEB, os coeficientes ali, pessoal, nada mais é, cada coeficiente é uma frequência. É uma frequência, tá? E naquela frequência você vai descobrir qual é a amplitude, tá? Depois eu vou explicar isso na teoria para vocês, né? Dentro da matemática. Mas a partir disso aqui, que nós estamos vendo, já que o meu sinal, então, predominante é 50 e 120 Hz, eu posso filtrar, né, essas componentes usando algumas ferramentas aí, né? Usando filtros, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou colocar isso para vocês, tá? Mas na hora que ele plota a frequência do sinal limpo, que é um sinal S, o gráfico de espectro está assim, ó, 50 e 120 Hz. Esse sinal ele chamou de S, tá? Então, o que ele está mostrando é que a frequência está bonitinha. Depois, na hora que ele mistura lá a sujeira, né? O ruído com média gaussiana, tá? Aí o que acontece? Ele vai misturar aquele código lá, que aí ele bagunça o sinal, tá certo? Bom, depois ele faz um tratamento, tá, pessoal? Usando o script aqui, nós vamos ver mais para frente, para tirar esse ruído, né? Para tirar esse ruído. Porque eu vou tirar as frequências que não me interessam e deixar apenas a frequência que eu quero, tá? Bom, aí depois ele dá outro exemplo. Ele somou 3 sinais, ó. Ele somou esse sinal 1, sinal 2, sinal 3, tá? A soma desses sinais aí, quando ele soma os 3, dá um sinal com um pouco de bagunça aí, tá certo? Então, eu posso usar a função FFT, né? Para ele me mostrar o espectro harmônico, ó. O que ele está me mostrando é que o primeiro sinal tem frequência 50 Hz, o segundo tem frequência 150 e o terceiro tem frequência 300, tá? Então, ou você aplica a função usando sinais separados, né? Ou se você somar os 3 sinais, aí ele vai aparecer no mesmo gráfico, te mostrando que em 50 tem uma componente, em 150 tem outra, em 300 tem outra componente, tá? Então, aqui ele vai explicar como é que a função FFT funciona, tá certo? Isso aqui, ó, tem uma matemática pesada em cima disso aqui, tá? Essa fórmula aqui depois a gente vai... Assim, a vantagem é que nós não vamos precisar ficar demonstrando fórmula, a gente vai entender como é que ela funciona, tá certo? Bom, dito isso, pessoal, então isso aqui tudo veio né, a função, isso aqui é o algoritmo da FFT, trouxe uma revolução muito grande aí para a nossa área, né? Bom, lá no Coursera, eu já mostrei para vocês, mas eu vou mostrar novamente. Quando eu saí da UFOP, eu achei que eu sabia a amostragem. Achei que eu sabia, tá? Eu entendia bem. Ah, é só converter de analógico para digital e está pronto, tá? Eu achei que eu estava, né? Depois eu descobri que eu tinha um monte de deficiência. Então, estava com um monte de dúvida, né? E aí, quando eu fui para a UFMG, eu procurei alguns cursos, né? Que eu pudesse fazer. E um curso que eu fiz nas minhas férias foi esse aí, ó, processamento digital de sinais, amostragem. O Renato, o professor Renato, o professor da Unicamp, tá? Aí vocês podem clicar aqui e pedir auxílio financeiro, tá? Se vocês não, né? Aí, olha só, esse curso é um curso muito bacana, tá? Que eu recomendo que vocês façam. Porque aí vocês vão tirar um monte de dúvida que a gente tem, né, sobre a amostragem. Então, eu vou deixar isso aqui também como fazendo parte da disciplina, não será cobrado, tá certo? E, assim, não será cobrado, assim, nada do curso aí, né? Mas, se você fizer esse curso, vocês vão ver que o entendimento da nossa disciplina vai ficar muito mais fácil. Aqui ele vai explicar senoides contínuas, senoides discretas, e termina em amostragem, tá certo? Então, eu realmente recomendo que vocês façam esse curso, tá certo? Bom, então, dito isso aí, pessoal, nesse material que eu disponibilizei para vocês, então, a documentação foi isso que eu acabei de mostrar.
Existe dentro do... Agora nós vamos precisar do MATLAB, tá? Vamos começar com as versões simples. Então, onde eu digitei assim, simples, onde está escrito simples, tá? Tem 4 arquivos, ó. Versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, tá? E dentro desse diretório aqui, pessoal, tem um arquivo chamado CTFTS, tá certo? Nós vamos executar a função FFT da maneira mais simples. Qual é o objetivo de eu usar a função FFT do MATLAB? Que ele plote para mim na horizontal, né, as frequências e me mostre em cada frequência qual é a amplitude daquela componente de um determinado sinal, tá? Então, eu vou abrir primeiro esse primeiro arquivo aqui, ó, exemplo FFT versão 1. Estão me acompanhando, beleza aí, pessoal? Está muito rápido. Posso continuar nesse ritmo? Tá tranquilo. Tá beleza? Tá. Tá, beleza, professor. Então, tá bom. Então, exemplo FFT versão 1, né? Versão 1. Então, eu vou abrir aqui, ó. Bom, então, o que eu fiz aqui, pessoal? Primeiro ponto, eu vou definir aqui, olha só, uma frequência de amostragem para eu trabalhar, tá? Essa frequência de amostragem aqui é FS, né? Frequência de amostragem, o S de sample, o que eu costumei chamar de FS, tá, pessoal? O certo mesmo era até colocar esse negócio maiúsculo, né? Frequência de amostragem, e esse sample aqui. Mas eu vou deixar desse jeito. Ele falou, pessoal, que a frequência de amostragem é de 1000 Hz. Então, eu vou usar o meu quadro digital aqui para explicar para vocês o seguinte. Alguém aí, pessoal, nunca ouviu falar de amostragem lá em teoria de controle 2, em alguma disciplina? Não precisa ter vergonha, não, pode falar. Quando eu falo frequência de amostragem, você sabe do que se trata? Mais ou menos, eu não vou ser sincero com você, não estou claro com isso aí na mente, não. Tá, quem que é que está falando? João Marcelo. João, você já fez teoria de controle 1, teoria de controle 2? Já. Tá. O que acontece? Eu vou dar uma pincelada nisso aqui, tá? Só porque eu... Então, João, primeira coisa, então, eu vou recomendar que você dê aquele curso lá parece que ele é muito grande, mas ele não é não, tá? Ele é um curso de apenas algumas horas, então eu vou recomendar que você dê uma olhada nele, tá? O que acontece, João? Eu tenho um sinal analógico, tá? Depois esse sinal analógico, ele tá assim, ó. Vamos supor, tá? Então, vamos imaginar que aqui está numa janela de 1 segundo. Isso aqui é uma janela de 1 segundo. 1 segundo, tá? O que ele está me dizendo? Esse sinal, ele tem uma determinada frequência, tá? E cada pontinho aqui, ó, o que a placa AD faz, ela vai aqui nesse sinal aqui, ó, e pega uns pontos nele. Porque a placa, a conversão AD, na verdade, você tem aqui, você vai pegar uns pontinhos aqui, né? E aí vai aparecer para você esse sinal discretizado. Então, na verdade, por enquanto você vai acreditar em mim, tá, João? O número de pontos que você pega aqui desse sinal em 1 segundo, não lembra o conceito de frequência? Se é 1 segundo, quantos pontos desse sinal analógico você pegou em 1 segundo? Tá certo? Quantos pontos você pegou? Se você pegou 100 pontos, então quer dizer que a sua frequência de amostragem é 100 pontos por segundo. Você amostrou. Amostrar é quantos pontos daquele sinal ali você pegou naquela janela de 1 segundo. Tá? E o Naix ele diz o seguinte, que se dado uma frequência analógica do sinal, tá? Você tem que ter uma frequência de amostragem FS, ó, que maior que 2 vezes essa frequência desse sinal. Porque esse sinal aqui está mudando, ele tem uma frequência lá na rede. A frequência lá da rede elétrica, por exemplo, o sinal
o sinal de tensão é de 60 Hz, correto? Se ele tem uma frequência de 60, 2 vezes 60 dá 120. Ele está dizendo que você tem que pegar pelo menos 120 pontos em um segundo para você conseguir construir corretamente aquele sinal. Se você pegar menos de 120 pontos, vai dar aquele efeito do alias que eu te mostrei lá no PowerPoint. Você vai desenhar um sinal, mas o sinal desenhado não vai refletir o sinal real. Tá? Então, por enquanto, João, você vai confiar em mim e mais para frente a gente vai melhorar nisso aí. Mas o que eu quero dizer para você agora é o seguinte: se aqui ele está dizendo que a frequência de amostragem que ele usou foi 1000, e eu te mostrei essa relação aqui, João Marcelo, que o FS tem que ser pelo menos maior ou igual a 2 vezes o valor F. Esse valor F é a frequência do sinal analógico. Tá certo? Se eu falei que a minha frequência de amostragem é 1000, ele definiu como sendo 1000. Qual a máxima frequência do sinal que pode entrar nesse sistema? Se eu passar o F aqui, tem que ser menor ou igual a Fs sobre 2, não é não? Eu defini a frequência de amostragem como sendo 1000. Então, a frequência do sinal que eu vou submeter a esse sistema, ela tem que ser menor que 1000 dividido por 2. Se você colocar um sinal menor que é igual a 500. Tá certo? Então, lá no meu script eu falei que a minha frequência de amostragem é 1000. Ó. Olha lá, eu estou dizendo que ele é 1000. Então, se eu jogar um sinal aí de pelo menos, se eu jogar um sinal aí de 500, né, não vai dar problema. Mas um sinal aí de valor maior que isso aí, ó, até 500 não vai dar problema. Passou de 500 vai dar aliens. Tá? Aqui eu montei o meu vetor tempo. Tempo é de 0, Fs menos 1. Eu dividi por Fs aqui, ó, tá? Para ele ficar 0. 1 sobre 1000. Né? O intervalo dele aqui, o delta, intervalo de amostragem, é 1 sobre Fs. Né? 1 sobre Fs é 1 sobre 1000. Bom, aí eu construí um sinal, ó. Esse sinal ele tem uma amplitude 179,6, tá certo? Que multiplica seno de 2π 60t. Então, João Marcelo, eu construí um sinal de tensão da rede elétrica monofásica de Ouro Preto. Porque eu sei que 127 vezes raiz de 2 dá esse número aqui, ó. 179,6. E eu sei que a frequência do sinal da rede elétrica de Ouro Preto é 60 Hz. Então, o meu sinal analógico, ele está representado por esse X aqui, ó. Tá certo? Então, X é igual a 179 vezes seno, 2 vezes π 60t. Tá certo? Bom, aí o que eu fiz aqui, pessoal? Eu vou definir um negócio chamado vetor FFT, de tamanho 1000, tá? Por enquanto, eu coloquei esse vetor aqui, ó, com o mesmo tamanho da minha frequência de amostragem. Porque se a minha frequência de amostragem é 1000, tá? Eu defini um N aqui de tamanho 1000 também. O que esse vetor FFT aqui vai me representar com 1000? Ele vai criar uma régua. Eu vou criar uma régua, ó. Só um minutinho, tá? Ele vai criar uma régua. É o seguinte, ele vai criar uma régua, aqui para mim, ó. O meu gráfico de espectro vai dizer o seguinte, ó. De 0, depois frequência 1, 2, 3,
4, 5, até a frequência de amostragem menos 1, até Fs. Por que é Fs menos 1? Porque ele representou a posição zero, a frequência zero. Então, o meu gráfico aqui, que é o esse gráfico de espectro, ele vai ser sempre de zero até a minha frequência de amostragem menos 1. Tá? Então, o que ele vai me dizer aqui é que cada frequência dessa, qual é a amplitude do sinal naquela determinada frequência. Tá? Tem um detalhe aqui interessante, que vai ser, na metade da minha frequência de amostragem, Fs sobre 2, tá? O que vai acontecer? Ele vai vir mostrando aqui as frequências, na hora que chegar aqui, vai começar a dar wavelengths, tá? Porque vai ter uma questão na matemática, pessoal, por causa da simetria, tá? Não existe a frequência negativa, na verdade, mas matematicamente ela existe, tá? Na verdade, quando eu estiver representando aqui as frequências, tá? Na verdade, existe um sinal, por exemplo, aqui em 1 Hz. Em 1 Hz aqui, na verdade, existe um sinalzinho aqui, que vai ser um parente, um primo, né, desse 1 Hz, tá? Então, o que vai acontecer? Até a metade das frequências aqui, ó, isso aqui por um motivo que é o seguinte, tá? Eu tenho a circunferência aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, né? Eu saio desse ponto aqui. Se eu vier π sobre 2 e π, eu chego nesse pontinho aqui, tá certo? Com o ângulo de π, eu chego nesse ponto. No entanto, se eu sair com menos π, eu chego no mesmo ponto. Ou com π ou com menos π, eu vou chegar no mesmo ponto, tá? Então, lá no curso de amostragem ele vai explicar isso lá com mais detalhes, mas a rigor é assim. Eu saio com o ângulo de 0, π. Depois eu volto 2π. 2π eu volto para o mesmo ponto. Aí eu começo de novo. 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π. Então a gente diz, pessoal, lá na matemática, que os sinais periódicos, eles têm uma amarração. Eles têm uma amarração entre eles, né? A cada 2π. A cada 2π eles se repetem. Tá certo? A cada 2π eles se repetem. Tá? No mundo digital, a gente vai dizer, né? Isso, ao longo do semestre, vai ficando mais claro, mas só para a gente adiantar aqui, já que eu toquei nesse assunto, a frequência de amostragem, o Fs aqui, ó, ela está associada com um determinado sinal a 2π do sinal. Então, na hora de eu montar o gráfico de espectro aqui do sinal, eu vou ter 0, o π aqui, ó, que seria o π, né? Esse π aqui está amarrado à minha frequência de amostragem sobre 2. O que seria o 2π? Esse 2π aqui, na verdade, está amarrado à minha frequência de amostragem. Tá certo? A minha frequência de amostragem. Então, dado o sinal analógico que eu estiver trabalhando, o que eu quero, na verdade, é, numa dada frequência, eu quero saber qual é a amplitude, né? Por exemplo, 60 Hz aqui na rede da CEMIG. Qual é a amplitude desse sinal 60 Hz aqui na rede da CEMIG? 179, que é a amplitude dele. Tá? E quem vai desmembrar esse eixo aqui para mim, com esse gráfico de espectro, vai ser a função, nós vamos usar aqui a função FFT do MATLAB. Depois nós vamos entender essa função aí matematicamente. Tá certo? Então vamos lá. Bom, então vamos voltar lá no nosso script, pessoal. Primeiro, então, eu preciso definir o meu vetor FFT. Esse vetor vai ter o mesmo valor da frequência de amostragem. Certo? Bom, eu criei um vetor, um T aqui, ó. Esse seria um vetor tempo, tá? De posição, de 0 até n menos 1. Na verdade, esse T, na verdade, o certo não seria frequência. Seria as frequências, né? Seria F, seria ele vai guardar o índice das frequências, né? Frequência 0, frequência 1, frequência 2, frequência 3. Tá? Bom, eu tenho um sinal X aqui, que eu estou vendo que a frequência dele é 60 Hz, tá? Que a amplitude desse sinal é 179,6.
O que eu quero fazer, então? Eu vou chamar a função FFT do MATLAB. Certo? Ó, função do MATLAB. Para esse sinal X, que é esse que está aqui, ó, monte para mim, né? Destrinche para mim quais são as frequências que compõem esse sinal. Tá? Ele passou o vetor X primeiro. Tá? Aqui eu passei um parâmetro aqui, que é o N, tá, pessoal? Que é o número de elementos, o número de posições que eu estou considerando aqui para esse cálculo. Eu estou dizendo que eu quero, já que eu sei que são 1000 frequências, né, que a minha frequência de amostragem é 1000, eu coloquei aqui N igual a 1000, que é o parâmetro para ele. Tá? Se eu não colocasse esse N, ele assumiria o tamanho do vetor. Então, de qualquer forma, ele iria pegar 1000. Tá? Bom, existe um detalhe, né? Esse dividido por N aqui, mais para frente eu vou explicar, tá? E esse multiplicado por 2 aqui também, mais para frente eu vou explicar ele. Vou mostrar o resultado do script primeiro. Então, veja bem. Fiz lá, chamei o X, passei um N, tá? Agora, pessoal, eu tenho as informações do vetor FFT. As informações do vetor FFT estão dentro desse vetor X. Desse vetor X aí, ó. O que eu fiz aqui? Plot. Plota para mim, né? Aí eu vou chamar aqui de F, esse F aqui, ó, para cada frequência, qual é o módulo, né? Qual é o módulo daquela posição do meu vetor FFT, tá? No eixo horizontal, eu sei que vão estar as frequências daquela componente. E no eixo vertical, vai ter o módulo daquele número, tá certo? Então, vamos rodar só esse pedaço aqui para vocês verem, ó, lá no MATLAB. Deu um erro aí, eu mexi com alguma coisa aí, deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que eu mudei o nome da variável, né? Eu vou rodar Vou voltar o script igual ele estava antes, tá? Eu mexi nele aí, não sei se eu baguncei alguma coisa. O que eu fiz, hein? Não é esse ponto e vírgula aí para dar errado, né? Eu fiz alguma besteira aí que ele tá engraçado. Então, eu fiz ali fs igual a 1000, né? Defini aqui o meu vetor tempo ali para ele usar ali na... Então, construí o sinal aqui x, ó. Construí o sinal x, né? X está construído. E agora eu vou mandar ele fazer os cálculos, né? N igual a 1000. Tamanho do vetor, né? O tamanho do vetor. E de 0 até N mais 1. 0 até N menos 1, que são as frequências, né? Bom, aí ele fez o cálculo. Se eu pegar esse X aqui, pessoal, e digitar Enter aqui, ó, o que ele vai me mostrar, existe um vetor X aqui de 1000 posições. A gente não está entendendo aqui o que está acontecendo, o que está mostrando, mas isso aqui, cada posição desse vetor X é um número complexo. Esse número complexo tem uma parte real e uma parte imaginária, tá? Mas se eu for lá numa determinada posição desse vetor, vai aparecer a frequência. Essa frequência que eu coloquei aqui é a frequência de 60 Hz. Ó. Depois nós vamos aprender a descobrir, né? Na verdade, está até fácil de a gente visualizar. Como ele criou um vetor FFT de tamanho 1000, então a primeira posição seria a frequência 0, a segunda posição seria a frequência 1, 2, porque está em ordem, eu coloquei em ordem. Então, os dados relativos à frequência 60 estão lá na posição 61. Se eu colocar aqui x na posição 61, olha lá, está aparecendo um número que tem uma parte real aí, ó, menos 3,7, né? Menos 1,79.
Se eu pegar o valor absoluto aí dessa posição X, eu vou aumentar esse tamanho aqui, tá, pessoal? 61, ele está dizendo que são as informações relativas à frequência 61 Hz. Lá, valor absoluto, qual é o módulo? Lá da posição 61, 179,6. 179,6. Então, eu chamei o vetor FFT, ele guardou as posições aqui em X. O X, na verdade, é um vetor que ele fez um monte de cálculo para cada frequência, tá? Aí ele fez a frequência 0 e guardou na primeira posição do vetor. Frequência 1 guardou na segunda posição. Frequência 2, tá? E quando eu mando ele dar esse plot, né? Plot. No meu vetor T aqui, ó, que os mais certos não é tempo mais, é frequência, seria frequência, ele vai me mostrar as frequências e o valor absoluto, né, do vetor X em cada posição. Aí ele vai me mostrar no eixo X a frequência, o rótulo frequência e o valor absoluto. Então, se eu mandar ele plotar aí de novo, ó, eu falei F, né? F de 0 a 1000, XN, valor absoluto. Tem que rodar ele de novo aqui. Então, olha lá. Esse é o gráfico, esse é o resultado do gráfico. O que ele está me dizendo é que o sinal que eu apliquei lá na função, ele tem uma frequência de 60 Hz, está próximo de 60 aqui. Ó. E a amplitude desse sinal é 179. Está próximo de 180. Então, a função FFT, então, me retornou esse resultado. Tá certo? Vamos colocar um outro sinal lá dentro desse... Vamos colocar aqui, somar aqui nesse X, ó. Vamos somar outra frequência aqui, ó. Vamos colocar um X2, ó. X2 igual. Aí vamos colocar uma amplitude menor. Vamos colocar aqui uma amplitude 10, ó. 10, seno, e vamos colocar com uma frequência de 180. Tá? Então, eu vou colocar que esse X3 aqui, ó, é igual a X mais X2. Bom, eu estou olhando e vendo que esse sinal tem duas frequências, 60 e 180. Estou vendo que tem duas frequências, tá certo? Então, na hora de chamar a função FFT, eu vou colocar X3, que é esse meu sinal. O meu vetor N, eu não vou mudar ele de tamanho, eu quero que ele considere os cálculos para 1000 frequências, né? Para bater com o valor da frequência de amostragem, tá certo? Eu vou tirar esse dividido por N aqui, tá, pessoal? E tirar esse multiplicado por 2, para explicar para vocês aqui. Vou chamar FFT X3 e vou tirar o N também. Não vou falar nada com ele, não. Então, o X3 ele tem 1000 posições, porque ele está associado com a frequência de amostragem. Então, eu fiz aqui, ó. Vou rodar o script novamente. Então, olha lá, a minha frequência de amostragem, chamei lá o FFT X3 e joguei os dados em cima de X, tá? Esse vetor FFT são cálculos, né? Como eu falei, em cada posição existe um número complexo, sendo que o índice dessa posição está associado com a frequência, né? A frequência daquela componente do sinal. Então, se eu mandar ele dar um plot aqui agora, plot, a minha frequência é F, de 0, né, para ele imprimir as frequências, o valor absoluto, que é o módulo de X naquela posição, o módulo do X em determinada posição, e aí eu vou mandar ele rodar aqui novamente, ó. Olha lá. Apareceu agora deu duas beliscadas. Ele apareceu um sinal maior e apareceu um biquinho aqui, um sinal menor. Tá? Observe, pessoal, que de 0 até 1000, que é a frequência de amostragem, tá? Então ele veio de 0 até 500.
existe um espelhamento. Observe que aqui está 60 e lá na frente ele tem o mesmo sinal espelhado, né? Isso é devido à simetria. A matemática explica isso aqui. E o mesmo que está em 180, apareceu um parente dele aqui, ó, que é o aliens, tá? Devido à simetria, né? Como eu falei, matematicamente a gente vai explicar isso aqui, tá? Mas nós temos que interpretar corretamente só de 0 até 500 Hz. Quando passar de 500, nós não vamos conseguir, vai acontecer o aliens. Bom, o primeiro detalhe aqui, pessoal, que é uma característica do MATLAB, tá? Observem que a amplitude desse sinal está 9 vezes 10 elevado à quarta. 9 vezes 10 elevado à quarta, pessoal, por que está aparecendo aqui, esse negócio aqui está aparecendo de modo, esse número maluco, esse número grande aqui? Pelo seguinte, toda vez que eu chamo a função FFT, tá? Esse x3 aqui tem um tamanho n. Certo? O MATLAB, na hora que ele faz o somatório interno, que aqui dentro tem dois loops internos dentro dessa função, que ele tem que calcular a amplitude, os coeficientes para cada frequência. Ele escala esse sinal do tamanho do vetor, tá? Então, nós temos que dividir aqui por n, ó, que é o tamanho do vetor. Tem que dividir por n, tá? Que é sempre o tamanho do vetor, do tamanho FFT que eu estou considerando. Então, se eu rodar novamente, ó, olha lá. Agora apareceu com amplitude 90. Está quase certo, tá? Bom, na hora que eu estiver explicando a parte matemática desse negócio aí, tá? Vocês vão ver que internamente, lá na função, tem um cosseno, tá? E o cosseno, pessoal, na função FFT, ele escala a amplitude do sinal em meio. Ele multiplica por meio lá dentro, né, na fórmula matemática. Por isso que nós temos que multiplicar o sinal por 2. Eu tenho que pôr esse 2 multiplicado para corrigir isso. Então, na hora que eu multiplicar esse sinal aqui por 2, ó, vou mandar rodar agora novamente, ó. O sinal agora vai aparecer de modo correto, ó. Olha lá, 180, 179 pontos quebrado, tá? Então, a função FFT, então, que ela tá me mostrando, né, que ela vai ajudar a gente, você vai aplicar um sinal nela e ela vai desenhar esse gráfico aí, ó, pra gente. Vai desenhar esse gráfico pra gente aí. Tá certo? Bom, aí eu fiz esse exemplo, né? Por enquanto a gente está usando assim de modo meio operador, vamos pensar assim, né? Aí ele colocou a magnitude, né, o módulo de um número complexo no MATLAB é dado pela fórmula ABS, tá? Então, eu tenho aqui um número complexo, ó. Lembra lá do cálculo do fator de potência, tá? Triângulo das potências, né? Você tem um número complexo aqui, ó. Tá certo? Aqui está a parte real do número e aqui está a parte imaginária. E esse número aqui é um número Z, tá? Bom, se eu quiser o módulo, que é esse comprimento aqui, ó, de Z, no MATLAB eu vou usar ABS-Z. Ele vai me dar esse comprimento. Bom, e se eu quiser saber esse ângulo aqui, ó? Qual é o ângulo que está associado a esse número complexo? Tá? Lá no MATLAB ele vai guardar esse número aqui, ó, como A, vírgula B. A parte real é a parte imaginária. Então, esse Z, na verdade, é A mais JB. O MATLAB ele guarda como I. Tá? Para ele, o J é o I. Se eu for lá no MATLAB e digitar I lá, ó, I se eu colocar J, acho que J também ele aceita. J ou I, tá? Então, esse valor absoluto é a mesma coisa que o valor absoluto aqui, o módulo, né? É você tirar aqui
A ao quadrado mais B ao quadrado, tirar a raiz quadrada disso aqui, ó. É o módulo do número, tá certo? O ângulo, pessoal, o ângulo é a fase. A fase, ela é muito importante, tá? É esse ângulo aqui, ó. Essa função no MATLAB, a gente chama ela de ângulo. Qual é o ângulo? Qual é a fase desse valor? Tá certo? Então, a continuação do script aí, o que ele está fazendo, ó, ele está mandando plotar a fase. Plota o espectro de fase. O que eu fiz no espectro de fase? Para cada frequência, eu chamei ângulo. Qual é o ângulo? Né? Coloquei no rótulo a frequência e a fase. Então, vem aqui, dou um Ctrl C, ele construiu outro. Então, olha só, ele borrou, né? Ele está dando um borrado aí nesse gráfico, tá certo? Bom, o MATLAB, pessoal, tem um problema que é o seguinte. Existem alguns valores, né? Um valor pequeno aí O que acontece? Esse vetor aí, x, né? Existe isso aí, isso são aplicado uma computação, né, dentro do algoritmo, e pode surgir números muito pequenos, né? Que, se fosse um número real, seria um número pequeno, por exemplo, 0,00003, tá? Mas ele, em vez de ele colocar zero naquela posição, ele coloca um número muito pequeno lá, tá certo? Dentro de uma determinada posição dessa. E esse número, na hora de calcular o ângulo, na hora de calcular a fase, essa fase, ele calcula de modo errôneo essa fase, tá? Ele mostra isso aí, ó. Tá? Por quê? Considerando a parte real e a parte imaginária do número, né? Imagina que tem lá 0,003 na parte real e 0,002 na parte imaginária. Lembra que a fase é arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Na hora dele fazer essa conta, pode ser que dê um número significativo. Tá certo? Então, no script, como é que a gente corrige isso? Tá? Esse script, esse pedacinho aqui, está fazendo isso. Ó. Eu considerei aqui uma variável, tol, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6. O que eu estou dizendo para ele é que nas posições de x, onde o valor absoluto de x for menor que esse número, coloque 0 lá dentro. Jogue 0 dentro dessa posição. Zere essa posição. Depois que eu fizer isso aqui, ó, e mandei considerar o ângulo de novo, esse ângulo irradiando, aí mandei rodar o script. Olha lá. Ele está dizendo que a fase associada a essas duas frequências são esses dois valores aí, ó. Aí ele limpou e digitou corretamente, tá? Essa parte aqui não seria nem tão importante para a gente agora, não, mas estou explicando é porque está dentro do script, tá? Então, eu não poderia deixar de explicar aí para vocês, tá? Mas o que importa para a gente aqui, por enquanto, é essa parte aqui de chamar a função FFT, ó, de mostrar, né, quais são as frequências e quais são as amplitudes do sinal que eu estou aplicando aí nesses valores aí. Tá certo? Bom, os outros dois exemplos, pessoal, tem um exemplo versão 2. O que esse exemplo versão 2 está fazendo? Ah, tá. Eu mudei os rótulos. Essa versão 2 aí. Ó, só mudei aqui, ó. Espectro de frequência de 0 a 2π. Eu mudei a... Não sei se eu estou ajudando ou se eu estou atrapalhando, para falar a verdade agora. Ah, tá. Beleza. Essa versão 2, pessoal, ele considerou um vetor tamanho FFT, né, N, o vetor FFT aqui de tamanho menor que a frequência de amostragem. Ele considerou 20 posições do vetor na hora de montar o vetor FFT. Tá? Então, quer dizer que ele vai considerar as frequências de 20 em 20.
Então, na hora de rodar aí, né, vamos imaginar que eu tenho uma limitação de memória, eu não quero testar todas as frequências. Eu quero testar as frequências só múltiplos de 20, tá? Então, na hora que eu rodei o script, ele mostrou para mim, ele não considerou todas as frequências, tá? Então, de 0 a 20 aqui, tá? Então, olha lá, ele está mostrando que aproximadamente nessa posição tem uma frequência, né? Ele não criou um vetor FFT igual com o mesmo número de posições que a frequência de amostragem. Bom, a versão 3. Bom, essa versão 3 eu vou rodar ela aqui, tá? Mas eu vou deixar isso aí para a gente ver isso aí mais para frente. O que essa versão 3 aqui está fazendo? Então, eu vou rodar a versão 3 aqui, pessoal. A versão 3, ó. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Versão 3. É a mesma coisa, tá? 0 a 1000 é a frequência de amostragem, ele mostrou as duas frequências, né? Aí eu mandei ele plotar o sinal aqui, o sinal de 2 sinais. Esses 2 sinais estão sendo plotados, mostrou aqui o espectro de frequência, mostrou lá a fase com aquela sujeira, né? Como eu falei, usando aquele recurso lá daquela construção, eu tiro e mando ele anular naquelas posições, né? Para o valor menor que aquela variável lá de tolerância que eu coloquei. Bom, e a versão 4? A versão 4, pessoal, o que acontece? A versão 4, o que ele fez aí na versão 4? Ó? Em vez de colocar o eixo horizontal de 0 até a frequência de amostragem, eu fiz uma quebra, eu fiz um split no vetor, eu quebrei o vetor no meio e reorganizei as frequências para ele mostrar, colocar a frequência 0 no meio, então vai de 0 até 500, e na parte esquerda ele coloca as frequências, né? Como eu falei assim, matematicamente, existem essas frequências negativas, tá? Então, ele pegou o vetor, quebrou a imagem 2, o gráfico de espectro, de 0 até fs sobre 2 para um lado, e de 0 até menos fs sobre 2 para outro. Tá certo? Então, eu não vou deixar para explicar isso aí mais para frente, tá? Então, aqui ele está dizendo, ó, espectro de frequência de menos π a π. Tá? Esse π aqui, pessoal, né? O 0 a π. Π seria o fs sobre 2. O fs sobre 2 é 500. Né? De 0 até menos π. O menos π seria fs sobre 2, que é 500. Então, menos π a π, né? O mapeamento lá na circunferência, quando a gente dá uma volta completa, ela está associada tem uma amarração com a minha frequência de amostragem, né? Com o número de pontos que eu vou pegar dentro do meu sinal analógico, tá certo? Bom, então, 10h26 agora, eu queria mostrar, né, disponibilizar esses scripts para vocês, tá? Lógico que esse é o primeiro contato, né? A função, então, chama FFT, aqui tem os gráficos, né, simples. Essa função CTFS aqui, eu só joguei a chamada da função FFT, tá? Fazendo essa reorganização dos eixos horizontais, usando uma função chamada FFT Shift, mas depois eu vou explicar isso aqui, tá? E, no mais, cada pasta dessa aí vai ter uma coisa que vai ser útil para a gente ao longo do semestre. Tem aqui uma introdução, tem aqui alguns sinais básicos que vão ser úteis para a gente, tá? Muitas vezes eu posso dar alguma prática que tem algum exemplo aqui que dá para vocês usarem, tá? Tem até um erro aqui, ó, sinal trifásico.
trifásico. Números complexos, né? Tem aqui uns exemplos. Série de Fourier de tempo contínuo, série de Fourier de tempo discreto, STFD, que nós vamos ver ao longo do semestre, tá? E no mais é isso, ruído branco, quantização, no mais é isso aí, é pegar e meter bronca, tá? Então, pessoal, nosso horário está esgotando aqui agora, mas aí o que vai vir na sequência aí? Quero que vocês peguem aquele livro, dê uma lida no capítulo 1, né? Se julgarem que está muito básico, pode pular lá para a seção 2.1. A seção 2.1 vai falar sobre série de Fourier de tempo contínuo, tá? Eu fiz aí uma videoaula falando sobre série de Fourier de tempo contínuo e coloquei no YouTube, tá? Mas confesso que com recursos escassos em casa, muitas vezes esse negócio não fica muito bom. Mas existe aí o série de Fourier de tempo contínuo, né, que eu coloquei. Agora eu tenho que descobrir onde que estão os links. Bom, alguém colocou aí também que viu aí um série de Fourier aí de um outro professor, né? 10h30 agora, eu não vou conseguir pesquisar isso e mandar para vocês, tá? Mas como a gente vai ver na semana que vem, aí eu mando amanhã, né? Sexta-feira, mando o link da gravação. São 3 vídeos que eu fiz, tá? Explicando um processo aí de amostragem e calculando os coeficientes e finalizando aí com a explicação sobre série de Fourier. Tá certo? Aí, se alguém tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Eu me surpreendi também, porque, eu falo a verdade, eu acordei hoje bem cedo. Hoje o dia foi bem tumultuado. E aí, 10h30, e aí eu queria mostrar para vocês esses scripts, né? Dar uma geral primeiro de uso da ferramenta FFT, para depois a gente vir com a teoria, tá? Mas não se assustem por enquanto, porque na medida que a gente for vendo a teoria e for estudando, essas coisas aí vão se encaixando aí. Beleza? Então, vou parar a apresentação, pessoal. Se quiserem fazer alguma pergunta, tá? E aí, caso não, né? Aí, terça-feira será o nosso próximo encontro, segunda, né? Professor, acho que por agora eu não estou com nenhuma dúvida, não. Tá. Beleza, Gabriela. Mas conseguiu rodar o script? Ele rodou aí na sua máquina? Rodou sim, abriu aqui, tá tudo certinho. Tá. Sem preocupar muito assim com o código, o entendimento da ferramenta, qual o objetivo dela, qual o propósito dela, ficou claro? Ficou bom. Da FFT, né? Isso. Ficou sim, deu para entender aqui. Tá, porque nós estamos interessados no gráfico, tá? Assim, dado o sinal que vai entrar lá no medidor, eu quero saber quais são as frequências e qual a amplitude daquela determinada frequência. É isso que o gráfico de espectro faz para a gente, tá bom? Beleza. Beleza. Aí, agora, para a gente ter um entendimento matemático do negócio, eu queria que vocês pegassem aquele livro que eu compartilhei com vocês, no capítulo 2.1, tá? Se você for pegar um livro, por exemplo, de matemática, igual aquele do Latte ou do Oppenheim, tem um conteúdo muito denso lá que não tem tanta necessidade para a gente nesse momento, tá? Então, pode ir direto naquele 2.1 mesmo, beleza? Beleza, professor, combinado então. Então, tá bom, pessoal. Então, até semana que vem, tá? Então, e aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando pelo WhatsApp, beleza? Um abraço e boa noite. Um abraço, boa noite. Beleza, obrigada, professor. Tchau, Nada. boa Até noite. mais, tchau. Obrigada, boa noite.